Pré-história e Antiguidade. Os primeiros vestígios de ocupação humana em território português remontam ao Paleolítico, a cerca de 30.000 a.C. Os povos pré-históricos dessa região viviam em pequenos grupos nômades, caçando animais e coletando frutas e vegetais. No entanto, foi durante o período Neolítico, por volta de 5.000 a.C., que ocorreram mudanças fundamentais na organização social e econômica. As comunidades começaram a se estabelecer em assentamentos permanentes, adotando a agricultura e a pecuária como práticas fundamentais. O cultivo de cereais, como o trigo e a cevada, bem como a domesticação de animais, proporcionaram uma fonte mais estável de alimento, permitindo o crescimento das comunidades e o desenvolvimento de estruturas sociais mais complexas. Durante esse período, o território português era habitado por diversos grupos étnicos, incluindo os iberos, uma população pré-romana que habitava a Península Ibérica, e os celtas, um grupo indo-europeu que se estabeleceu na região norte. Essas culturas deixaram uma marca indelével na identidade cultural de Portugal, refletida em costumes, práticas agrícolas e elementos linguísticos que persistiram ao longo dos séculos. Além disso, a influência fenícia se fez sentir na região, especialmente ao longo da costa, com a fundação de colônias comerciais que estabeleceram uma próspera rede de comércio ao longo do Mediterrâneo. A presença fenícia teve um impacto duradouro na economia e na cultura local, introduzindo novas práticas comerciais e tecnologias que contribuíram para o desenvolvimento econômico e social. Romanização e influência romana. A chegada dos romanos à Península Ibérica, no século III a.C., marcou um ponto crucial na história da região. O processo de romanização trouxe consigo uma profunda transformação social, cultural e política. A Península Ibérica tornou-se parte integrante do vasto Império Romano, e as cidades foram dotadas de infraestruturas impressionantes, incluindo aquedutos, estradas pavimentadas e edifícios públicos majestosos. A romanização também teve um impacto significativo na organização social, na língua e na cultura, com o latim tornando-se a língua dominante e elementos da cultura romana sendo incorporados às práticas locais. Durante séculos, as províncias romanas na Península Ibérica prosperaram como centros de produção de alimentos e minerais, contribuindo para a riqueza e o crescimento econômico do império. A introdução de novas técnicas agrícolas e a consolidação de uma rede de comércio eficiente impulsionaram o desenvolvimento de cidades prósperas ao longo da costa e no interior. Com o declínio do Império Romano no século V d.C., a Península Ibérica foi invadida por diversos povos germânicos, incluindo os suevos, os alanos e os visigodos. A influência desses povos bárbaros foi sentida na organização política e social da região, com os visigodos emergindo como grupo dominante, estabelecendo um reino unificado e mantendo o controle sobre grande parte da Península Ibérica. Invasão moura e introdução do Islã. No início do século VIII, a Península Ibérica foi invadida pelos mouros muçulmanos do norte da África, em uma campanha militar que rapidamente conquistou vastas extensões de território. A invasão moura trouxe consigo a introdução do Islã e uma influência cultural significativa, que deixaria uma marca duradoura na arquitetura, na agricultura e na língua da região. O Al-Andalus, como o território islâmico era conhecido, floresceu como um centro de conhecimento e cultura, testemunhando o desenvolvimento de avanços significativos em áreas como a ciência, a filosofia, a matemática e a arquitetura. Durante este período, os mouros introduziram técnicas avançadas de irrigação e agricultura, transformando vastas áreas de terras áridas em terras férteis. Além disso, a arquitetura moura, caracterizada por suas mesquitas ornamentadas, palácios luxuosos e jardins exuberantes, continua a ser uma parte essencial do patrimônio arquitetônico de Portugal, especialmente nas regiões do sul, como o Algarve e o Alentejo. A Reconquista Cristã e o surgimento de Portugal. A história de Portugal como uma entidade política unificada surge no contexto da Reconquista Cristã da Península Ibérica. Inicialmente, a região foi fragmentada em pequenos reinos cristãos no norte, enquanto o Al-Andalus era governado pelos muçulmanos no sul. Foi durante o século XII que o Condado Portucalense, situado no noroeste da Península Ibérica, emergiu como um dos principais focos de resistência à ocupação moura. Sob o comando de Afonso I de Portugal, o Condado Portucalense alcançou a independência, com o reconhecimento do Reino de Leão. O Tratado de Zamora, assinado em 1143, foi um marco fundamental, pois estabeleceu as bases para a formação de um reino soberano, reconhecendo a independência de Portugal. A consolidação de fronteiras e a expansão territorial foram realizadas por Afonso I e seu sucessor, Sancho I, que estabeleceu uma forte base para a identidade e a soberania portuguesas. A Era dos Descobrimentos e o Esplendor Marítimo.
O século XV marcou o início da Era dos Descobrimentos, um período de notável exploração marítima e expansão global. Sob o patrocínio de Henrique, o Navegador, os portugueses desenvolveram uma nova geração de navios e aprimoraram as técnicas de navegação, permitindo expedições ousadas ao longo da costa africana e em direção ao Atlântico. Exploradores notáveis, como Vasco da Gama, Bartolomeu Dias e Pedro Álvares Cabral, desbravaram novas rotas marítimas, estabelecendo um império comercial que se estendia da África à Ásia. A descoberta do caminho marítimo para a Índia por Vasco da Gama em 1498 inaugurou uma nova era de comércio e exploração, enriquecendo Portugal e fortalecendo sua posição como uma das principais potências marítimas do mundo. O comércio de especiarias, ouro e outros produtos valiosos trouxe uma prosperidade sem precedentes ao país, estimulando o crescimento econômico e o desenvolvimento cultural. O intercâmbio cultural entre Portugal e as regiões descobertas enriqueceu a cultura portuguesa com influências africanas, asiáticas e ameríndias, que se refletiram na arte, na música, na arquitetura e na culinária do país. A União Ibérica e a crise do Império. Apesar dos avanços iniciais, o século XVI marcou o início de um período de declínio para Portugal. A crise de sucessão em 1580 resultou na União Ibérica, quando o rei Filipe II de Espanha assumiu o trono português, dando início a um período de controle espanhol sobre Portugal. Durante a União Ibérica, Portugal viu sua independência e autonomia comprometidas, com consequências significativas para a economia e a política do país. Embora tenha havido esforços para resistir ao domínio espanhol, a restauração da independência portuguesa só ocorreu em 1640, com a Revolução de 1 de dezembro, que marcou a expulsão dos espanhóis e o início da dinastia de Bragança. No entanto, o país enfrentou desafios significativos durante este período, incluindo conflitos internos, crises políticas e a perda de territórios ultramarinos, que enfraqueceram sua posição como uma potência global. O século XIX e o declínio do Império Colonial. Durante o século XIX, Portugal enfrentou o desafio da perda progressiva de suas colônias ultramarinas, um processo que teve um impacto profundo no Império Português. A independência do Brasil em 1822 representou a perda mais significativa, uma vez que o Brasil era a joia da coroa portuguesa e uma fonte vital de riqueza e recursos. Além disso, outros territórios em África e na Ásia foram gradualmente perdidos para outras potências coloniais, diminuindo ainda mais a influência de Portugal no cenário internacional. O século XIX também foi marcado por instabilidade política e agitação social, com uma série de revoltas, golpes de Estado e mudanças de regime. A monarquia foi finalmente derrubada em 1910, dando lugar à Primeira República Portuguesa, um período caracterizado por lutas de poder e instabilidade política persistente. O século XX e a Era Autoritária. O século XX trouxe desafios extraordinários para Portugal, começando com a ascensão do Estado Novo em 1933, liderado por Antônio de Oliveira Salazar. O Estado Novo marcou o início de um período de governo autoritário e conservador, que reprimiu a dissidência política e limitou as liberdades civis. A ideologia do Estado Novo promovia valores tradicionais e conservadores, enfatizando a importância da ordem, da autoridade e da estabilidade. Durante a década de 1960, no entanto, a insatisfação com o regime de Salazar começou a aumentar, impulsionando movimentos de oposição e protesto em todo o país. A guerra colonial, travada nas colônias africanas de Portugal, exacerbou ainda mais as tensões internas e enfraqueceu a posição do país no cenário internacional. A pressão interna e externa culminou na Revolução dos Cravos, em 1974, um levante popular pacífico que levou à queda do regime autoritário e à restauração da democracia em Portugal. Portugal na atualidade, em renascimento e reinvenção. Nos últimos anos, Portugal passou por um notável renascimento econômico, social e cultural. A adesão à Comunidade Econômica Europeia em 1986 marcou um ponto de viragem fundamental, estimulando investimentos estrangeiros e promovendo o desenvolvimento de infraestruturas e indústrias vitais. As reformas estruturais implementadas durante este período contribuíram para o crescimento econômico sustentado e a estabilidade política. Além disso, o turismo emergiu como uma das principais indústrias do país, atraindo milhões de visitantes anualmente para explorar a rica herança histórica, a beleza natural deslumbrante e a rica cultura de Portugal. As cidades medievais bem preservadas, os castelos imponentes e os monumentos históricos atraem viajantes em busca de uma experiência autêntica e enriquecedora. Em paralelo ao crescimento econômico, Portugal consolidou sua posição como um defensor dos direitos humanos e um defensor do multilateralismo. O país desempenhou um papel ativo em fóruns internacionais, promovendo a cooperação global e o diálogo entre nações.
Além disso, Portugal tem participado ativamente em iniciativas relacionadas ao desenvolvimento sustentável, à preservação ambiental e à promoção da paz e segurança internacionais. No campo cultural, Portugal continua a celebrar sua rica herança, preservando e promovendo a sua arte, música, literatura e gastronomia únicas. A música tradicional, como o fado, continua a encantar audiências ao redor do mundo, enquanto os pratos deliciosos e os vinhos premiados são aclamados internacionalmente por sua qualidade e sabor distintos. Além disso, a arquitetura deslumbrante e as tradições artesanais enriquecem a experiência cultural de Portugal, atraindo entusiastas da arte e da história de todas as partes do mundo. Em resumo, a história de Portugal é uma narrativa rica e complexa de conquistas, desafios e reinvenções. Desde os seus primeiros dias como um ponto crucial de interação cultural e comercial na Península Ibérica até os tempos modernos, Portugal tem desempenhado um papel significativo na formação da identidade europeia e global.